Bem, eu estou aqui para a gente fazer a correção da atividade em PDF que eu coloquei lá no portal. É a última atividade, a gente vai corrigir junto. Confiram aí com a de vocês. Todo mundo que me mandou, eu salvei, mandou pelo WhatsApp, eu salvei aqui. Quem não me mandou, gente, por favor, né? Vamos lá mandar. A gente agora está estudando usando isso, né? Vou compartilhar a tela do Word dela aqui para a gente ir respondendo lá por ela para vocês irem acompanhando, tá? Pronto. Prontinho, vou aumentar minha tela aqui. Ó, então, o número 1 era para caracterizar cada um dos três estados físicos da matéria. Então, para o sólido, o que a gente tem que falar? Das partículas, né, as moléculas são muito próximas. E a gente tinha que dizer também que o que ela tem? Ela possui forma e volume definido. Resposta: partículas estão muito próximas. É um estado que possui forma e volume bem definidos, tá? Vou anotar com uma cor diferente para vocês verem. Qual que é a do líquido, né? Eu vou até copiar aqui para ajudar. No caso do líquido, qual que é a característica? A gente vai ter partículas não tão próximas. Ele vai possuir um volume definido e não possui forma, né? O que é? O líquido ele não tem uma forma específica. A gente pode colocar ele numa panela redonda e ele ficar lá no formato da panela. Posso colocar em uma garrafinha, então ele vai adquirir o formato do recipiente. E o próximo aqui, a gente tem partículas muito longas, distantes, né? Eu vou copiar aqui. Então, nesse caso aqui, partículas muito distantes. E não possui forma e volume definidos. Tá? Só isso. Explique o significado das palavras a seguir, observe o modelo. Então, solidificação, processo em que substância passa do líquido para o sólido. Aqui, evaporação, processo lento, em que o líquido passa para o gasoso. Okay? Ebulição. O líquido vai passar para o gasoso também. De forma mais rápida. E inclui seu interior, né? Todo o material. Normalmente, na evaporação, é um processo lento e normalmente considera mais a superfície do material. Aqui inclui todo o material, inclusive o interior. Tá? Calefação, o líquido passa para o gasoso de forma brusca. Né? Forma brusca. Próximo, condensação. A gente vai ter o quê? Gasoso passa para o líquido. Gasoso passa para o líquido. Fusão, sólido. Sólido passa para o líquido.
E o último é a sublimação, que é do sólido direto para o gasoso. Isso pode ser o inverso também, né? Do gasoso para o sólido. Então, vale ou vice-versa. Nossa Senhora. Ou vice-versa. Ok. Próxima questão. Observe na tabela a seguir o ponto de ebulição e de fusão de algumas substâncias. Indique quais dessas substâncias são encontradas no estado líquido em temperatura ambiente. Para a gente olhar isso, a gente tem que olhar qual é o ponto de fusão, ou seja, ele tem que ser um ponto de fusão que seja menor do que 25 graus. Primeiro ponto. Outra coisa, o ponto de ebulição, que é o que ele vira gás, ele também não pode ser menor que 25, porque se ele virou gás com uma temperatura de 25, então não vai ser líquido, vai ser gás. Então tem que ver qual é o que é gás. Então, para isso, a gente vai olhar aqui. Vou pegar uma setinha só para a gente desenhar aqui. Então, metano, ó. O metano vai de menos a... Ele vira água, vira líquido, passa do sólido para o líquido a menos 183. Então, quando chega no menos 183, ele vira líquido. Só que o que acontece? Quando chega no menos 162, ele já vira gás. Então, quando chega no 25, que é a temperatura que a gente está no ambiente, ele já é gás. Então, aqui, a 25 graus, o metano já é um gás. Então, ele não é. Próximo, mercúrio. Ele vira líquido a menos 38,8 graus. E para ele virar gás, ele teria que chegar a 356. Então, quando a gente está a 25, ele está líquido, porque ele virou líquido aqui a menos 38 e vai manter líquido até chegar a 356,6. Então, o metano a gente vai marcar como um dos materiais aqui que são materiais que vão estar líquidos a 25 graus. Próximo, álcool. Ele vai chegar ao estado líquido a menos 114 e depois ele vai ebulir a 178. Então, aqui de menos 114 até chegar no 78, ele vai estar no estado líquido. Olha só, se é 25, então ele vai continuar líquido nesse momento. Então, o álcool também vai estar líquido a 25 graus. Tá? Nossa, tem que fazer um turno. Tá. Então, álcool. Próximo aqui é a água. A água a gente já sabe que é líquida a 25 graus, né, gente? Vou até copiar isso aqui, que eu acho que é mais fácil. A água é líquida a 25 graus. Primeiro, porque ela passa para líquida a 0 e só passa para vapor, para gás a 100. Então, em 25 ela ainda continua sendo líquida. Chumbo. Olha que situação. Chumbo de jeito nenhum, né? Porque, ó, o ponto de fusão do chumbo é 327, ou seja, ele vira líquido se ele alcançar 327 graus Celsius. Então, aqui, ó, ele em 25 graus Celsius, ele ainda está sólido, ele nem sonha em ser líquido ainda. Tá? Então, o chumbo não vai estar líquido a 25 graus, a temperatura ambiente. Próximo material aqui, que é o último, o ácido acético, tá? Qual a temperatura de fusão dele? 16,6. Então, quando chegar a 25, o ácido acético vai estar líquido. Então, ele é ele vai estar líquido e ó, ele só passa para gás a 118. Então, se ele passa só a 118, aí em 25 ele vai estar líquido mesmo. Então, continuando aqui, a gente vai ter também o ácido acético. Então, quais são os materiais que a gente tem quando eles líquidos a temperatura ambiente, que é mais ou menos 25 graus? Mercúrio, álcool, água e ácido acético. Tá? Próximo aí. Diminui um pouquinho. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura de uma substância lá, qualquer.
Conforme o dado, determine o que for pedido. Então, primeiro, qual é a faixa de temperatura em que a substância permanece sólida? Ó, começa em sólido e vai até gás. Então, qual que é a faixa que ela vai estar de temperatura em que ela está sólida? De 10 graus Celsius, né, a 20 graus Celsius. Dá corzinha aqui, né? Faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. Totalmente líquida. Para estar totalmente líquida, não pode ser aqui onde está mudando de estado, porque ali onde está mudando de estado, o que, que acontece? Tem sólido e líquido junto. Então, tem que ser nesse período aqui, ó. Então, qual é a faixa? Eu vou copiar aqui só para mudar, que é mais fácil. A faixa seria aqui, ó, do 20 ao 40, que é o texto desse gráfico aqui, ó, essa parte que está aumentando a temperatura aqui. Então, vai ser de 20 a 40, ok? Qual que é a temperatura de ebulição? É onde ela vai mudar do estado líquido para o gasoso. Aqui em cima, né? Porque essa primeira mudança de fase aqui, a gente sabe que é fusão. Aqui é ebulição. A temperatura aqui vai ser 40 graus Celsius. Próximo aqui, qual é a temperatura de fusão? A de fusão, como eu falei, é aqui embaixo. Essa temperatura aqui que é 20 graus Celsius. Mais bonitinho. Tempo em que a fusão demora. Quanto tempo demora para fundir? O tempo está aqui embaixo na parte do gráfico. Ele demora de 10 até 20. Então, qual é o intervalo que gastou aqui? 20 menos 10 dá 10 minutos. Demorou 10 minutos para fundir. Próximo aqui é o tempo em que a substância permanece líquida. Ela permanece líquida aqui, ó, aqui do 20 até chegar aqui no 40. Então, quanto tempo? De 20 até 40 são 20 minutos. São 20 minutos aqui. Tá mais um pouquinho até o ópus, não tem demais, né, gente? Número 5. O gráfico abaixo é a curva de aquecimento de 10 gramas de uma substância a pressão de 1 atm. Analise as seguintes afirmações. Então, a gente não tem uma variação de pressão, ela é constante, então a gente só vai analisar. Número 1. A substância em questão é a água. A gente já sabe que não é. Por que não é água? Numa condição normal de pressão, a água ela vai mudar do sólido para o líquido, fundir, né, a 0 grau. E olha onde essa substância está mudando, a menos 20. Então, não é água. Já só de olhar, a gente já sabe que não é água. Se você souber o ponto de fusão e ebulição da água, você já sabe que não é. Porque ó, o gráfico é de temperatura por quantidade de calor. Número 2. O ponto de fusão dessa substância é 80 graus Celsius. Ebulição, ó, se olhar aqui, qual é aqui a gente tem fusão, aqui a gente tem ebulição. Lembra que é sempre nas partes onde o gráfico está mais tá constante. Então, aqui 80 graus é onde ela está passando para o estado gasoso, é onde está acontecendo a ebulição, e é 80 sim. Então, a número 2 está correta. A próxima aqui, o calor latente de fusão dessa substância é 20 calorias por grama. Fusão é aqui, não é? Nesse momento aqui. Eu quero saber qual é o valor do calor latente. O que a gente vai fazer? Calcular usando a forma Q é igual a M vezes L. Por quê? Porque aqui a gente está falando de um calor latente, que refere-se à mudança de estado. Eu quero achar o calor latente, então o que eu tenho que fazer? Achar o L. Eu tenho que ter o Q e a massa. A massa, ele deu que é 10 gramas, ó, tá aqui. E o Q? Tá aqui no gráfico, ó, eu vou pegar o Q aqui, ó, nesse trecho. O Q nesse trecho vai de 100 até 300. Se a gente fazer a diferença de 300 menos 100, a gente vai achar
um valor aqui de 200 calorias, tá? 200 calorias. Isso aqui é igual à massa, que é 10, vezes o L, que eu não sei quanto que é, né? Vezes L. Para achar o L, eu vou fazer aqui na frente, só para não ter que dar Enter, tá? Para achar o L, o que a gente vai fazer? L é igual, o 10 está multiplicando, passa dividindo. 200 dividido por 10, isso vai ser igual a 20 calorias por grama, que é o que está aí. Então, essa número 3 também é correta. Então, quais são as corretas? A 2 e a 3. Então, a 2 e a 3 está na letra D. A letra D aqui é a marcação correta. Então, aqui, ó, verdadeiro 2, verdadeiro 3. Próxima questão aqui, ó, número 6. O gráfico abaixo representa a temperatura de uma amostra inicialmente no sólido. Então, aqui, ó, tá sólido, em função da quantidade de calor absorvida. Observem uma coisa, esse gráfico aqui está em Kelvin por quilojoule. Não é a mesma unidade de medida, por isso que tem esses números gigantes, né? Porque está em Kelvin. Analise as proposições em relação aos números indicados no gráfico referentes aos estados físicos da matéria e suas características. Então, vamos lá. Número 1. No estado líquido, a substância assume a forma do recipiente que o contém. Nesse gráfico, esse estado está representado pelo número 3. Ó, 1, 2 e 3. Aqui no 3 a gente sabe que é o líquido. Por quê? Porque aqui estava sólido, que ele falou que começou no sólido. Quando estabiliza, a gente tem mudança de estado. Então, do sólido está passando para o líquido e aqui é quando está completamente líquido. Então, a opção 1 é verdadeiro. Vou colocar um Vzinho aqui, ó. Segundo, aqui, ó. O número 2 representa a mudança de estado físico conhecida como sublimação. No número 2, o que está fazendo? Sólido está virando líquido. Então, é sublimação? Não, não é sublimação. Aqui é falso. Por quê? Porque a gente tem uma fusão. Número 3. Uma das características do estado gasoso é que as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas, dispersas no espaço. Devido a isso, nesse estado físico, a matéria pode ter forma e o volume variáveis. Só que, ok, está tudo certo. No gráfico, este estado físico está representado pelo número 5. Olha só, aqui, como a gente está acompanhando, ó, sólido, mudou de sólido para, está mudando de sólido para líquido, virou líquido, líquido está mudando para gasoso, então aqui a gente tem gás. Tá correto. Então, a alternativa aqui, ó, tá verdadeira. 4. O número 1 representa o estado sólido, que é caracterizado para a substância número 1, que é caracterizado por a substância apresentar volume e formas fixas. Para a amostra em questão, o estado do sólido é predominante até a temperatura de 350 Kelvin. Olha só, gente. Aqui no número 1, a gente sabe que é sólido. Ok. A caracterização do estado sólido está correta também. E outra coisa, a gente está falando aqui, ó, até que temperatura? Lembra que esse é o eixo de temperatura. Até aqui, ó, está entre 300 e 400, então aqui o ponto é 350. Está correto isso. Então, aqui é verdadeiro também. Próximo aí. A ebulição está representada pelo número 4. E este processo é caracterizado pela passagem do estado líquido para o sólido. Olha só, ebulição está representada pelo número 4. Ok, isso está certo. Mas não é a passagem do líquido para o sólido, é a passagem do quê? Do líquido para o gasoso. Então, a última é falsa. Então, vamos analisar aqui. Quais as questões que estão corretas? 1, 3 e 4. Opções 1, 3 e 4 vai dar a letra A aqui, ó. A resposta correta é a letra A. Oxi. Beleza. Número 7 agora, tá?
Só tá faltando 7, 8 e 9. 7. Considere o diagrama de fase hipotético representado esquematicamente na figura a seguir. O que representam os pontos A, B, C, D e E? Essa aqui é aberta para responder. Então, vamos lá. Ó, vou colocar aqui embaixo. Ponto A. Ali no ponto A é a curva. Gente, presta atenção. Teve gente que me mandou e eu estava anotando. Não é para falar o estado sólido. Ali é em cima do desenho. Então, é a curva. Lá naquele desenho no PowerPoint que eu mostrei, estava escrito direitinho. Então, essa aqui é a curva de quê? De sublimação, porque aqui é onde passa do sólido. Lembra que aqui é a parte sólida. Aqui é o gás e aqui é o líquido. Então, daqui para cá, a gente tem uma passagem do sólido para o gasoso. Então, é a curva de sublimação. Ponto B. Esse ponto B aqui, ó, é o ponto que a gente chama de ponto triplo, que é o ponto onde vai existir sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo, tá? Aqui é o ponto triplo. Ops, esqueci do R. Próximo, lá no C. O que é o C? Aqui a gente tem sólido e aqui a gente tem líquido. Se é a passagem de sólido para líquido, o que a gente vai ter? Uma curva de fusão. Sólido para líquido é curva de fusão. E aqui, por fim, a letra... Ah, não, falta a D e a N. A D. O que é a D? Aqui dentro é o líquido, aqui fora é gás. Sempre vai ser assim, tá, gente? Sempre. Então, de líquido para gás, a gente tem ebulição. Então, essa aqui é a curva de ebulição, ou que a gente chama de vaporização, tá? Curva de vaporização. Na letra D. E a última aqui é o E. O E é o quê? O E é aquele estado que eu te expliquei lá naquele dia, que é quando a substância passa desse ponto, ela não consegue voltar, ela não consegue condensar em condições normais, ela não consegue voltar do gás para o líquido. A gente chama de ponto crítico. Nesse ponto aqui, a gente vai ter uma condição de temperatura e de pressão críticas para a qual uma substância não consegue voltar do estado gasoso para o líquido, tá? Exatamente isso. Ok? Tudo bem aí? Agora vamos continuar a 8 e a 9 que estão faltando. Considere o diagrama de fases do CO2, dióxido de carbono, representado abaixo, e responda as questões. Vou tentar diminuir aqui essa letra. Só para ver aqui. Quero ficar bem apertadinho, mas não coube. Pois, ó, só para caber na página. Ó, então o que a gente tem aqui? Esse dado aqui, esse gráfico. Eu tenho esse gráfico e eu tenho que responder na letra A. Qual a fase do CO2 quando essa temperatura for menos 60 graus Celsius e a pressão 50 atm? É para falar se está sólido, líquido ou gasoso. Então, ó, menos 60 graus e 50 atm. Menos 60, olha só, aqui é menos 57. Para lá, né? Aqui vai ficar menos 56, né? Então, menos 60 tá para cá, ó, né? Menos 60 e a temperatura é 50, aí a pressão 50 atm, ó. Então, vai estar mais ou menos aqui. Nessa parte aqui do gráfico, o que a gente tem? A gente tem a parte sólido, lembra? Sólido, gás e líquido. Então, nesse momento aqui, a menos 60,
com 50 atm de pressão, a gente tem sólido. A resposta aqui, ó, é sólido. B. Uma certa quantidade de CO2 é submetida a uma pressão de 56 atm e está confinada em um recipiente. Se o líquido for aquecido, mantendo-se a pressão constante, qual o valor da temperatura em que irá ocorrer a vaporização? Ó, manteve 56. Lembra, essa aqui é a curva que vai passar do sólido para o líquido, e essa aqui do líquido para o gasoso. E ele quer saber do líquido para o gasoso, porque ele quer saber a vaporização. Então, o ponto que vai mudar de líquido para gasoso é 20 graus Celsius. Qual é a temperatura, então? 20 graus Celsius. Nossa, então, 20 graus Celsius. Próximo. Qual é a temperatura e pressão do ponto triplo do CO2? Qual o valor da temperatura e da pressão do ponto triplo? O ponto triplo é esse aqui, né, gente? A gente já falou agora. Qual que é a pressão? 5,2 atm. E a temperatura? Menos 57. Então, aqui, o que eu tenho que colocar? Pressão. Pressão vai ser... Pressão é igual a 5... Peraí que eu tenho que dar um enter aqui, que tá muito feio. Pressão vai ser 5,2. 5,2 atm. E temperatura vai ser igual... Vou ter mais. Temperatura igual... Até esqueci qual é. Menos 57. Menos 57 graus Celsius. Então, esse é o valor para o ponto triplo. Pressão 5,2 e temperatura menos 57. Uma pedra de gelo, o CO2, está submetida, gelo seco, que é o CO2, está submetida a uma pressão de 2 atm. Ela é aquecida mantendo-se a pressão constante. Que pressão? 2 atm. Em determinado instante, começa a ocorrer uma mudança de fase. Qual é o nome dessa mudança? Então, ó, 2 atm, vamos pensar. Aqui é 5,2. 2 vai estar aqui abaixo, né? Qualquer ponto aqui, ó, abaixo de 5,2. Se a gente manter esse ponto aqui de 2 com aumento de temperatura, a única mudança que vai acontecer é a que envolve essa curva, que é a mudança do estado sólido para o estado gasoso. Então, qual é a mudança? A mudança é sublimação. Porque é a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso. Já pensa no gelo seco, né, gente? Se é gelo seco, já viu que o gelo seco também passa direto do estado sólido para o gasoso. Tá. Agora a última questão, que é a número 9. O diagrama de fases apresentado abaixo é de uma substância hipotética. Nós sabemos que substância é essa. E aí é para responder as perguntas, né? Em que fase a substância se encontra quando? Sob pressão de 300 milímetros de Hg, outro tipo de fala, eu posso chamar pressão por atm por milímetro de Hg. Tá? Depois, eu não lembro se a gente falou de pressão já em algum momento, mas quando a gente for estudar pressão, a gente vai falar disso, tá? É a temperatura de 10 graus Celsius. Em que fase ele vai estar 300 miligramas e a temperatura de 10 graus Celsius. Ó, eu vou pegar aqui, ó, 10 e 300, esse ponto da letra A aqui. Aonde que ele está aqui? Sólido, lembra? Sólido, líquido e gasoso. Sempre dentro do triângulozinho aqui é líquido. Desse lado sólido e desse lado gasoso. Então, aqui ele vai estar sólido. Deixa eu ver se está roxinho. Não tá. Fica toda hora. Então, sólido. Próximo. Em que fase a substância se encontra quando sob pressão de 300 milímetros de Hg e a temperatura de 30? Ó, 30 e 300. Qual que é a fase que está aqui? Qual é o estado? Estado
líquido. Então, aqui a gente vai ter um estado líquido. C. Qual é o nome da mudança de fase que ocorre quando a substância passa de B para A? Quando a substância passa aqui do B para o A, ela está saindo do líquido para, do líquido para o sólido. Do líquido para o sólido, a mudança que a gente tem de estado é chamada de solidificação, né? Do líquido para o sólido, solidificação. Ótimo. D. Qual o nome da mudança de fase que ocorre quando a substância passa de D para E? D para E. Qual que é? A gente tem aqui o estado gasoso, lembra, né? Gasoso. E aqui a gente tem líquido. De gás para líquido, a gente tem a mudança chamada o quê? Condensação, tá? Condensação. E a última questão, em que fase a substância não poderá se encontrar se mantiver submetida a uma pressão inferior à do ponto triplo? Em que fase a substância não poderá se encontrar se mantiver uma pressão inferior ao ponto triplo? Lembra aqui, esse é o ponto triplo. Se qualquer uma das situações de pressão menor que o ponto triplo, ela nunca vai poder ser o quê? Líquida. Porque para ser líquida, ela tem que estar acima do ponto triplo. Então, qual é essa fase? Líquida. Tá? Vou escrever aqui, líquida. Nossa, gente, terrível. Tá. Então, é isso. A gente está terminando essa correção. Espero que tenha ajudado vocês a corrigirem aí tudo, tá? Vai conferindo tudo. E depois a gente volta na próxima semana, tá? Beijo para todo mundo.